1 Samuel 18, a partir do primeiro versículo. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou ou se apegou com a de Davi numa profunda amizade. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía aonde quer que Saul o enviava e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. E Davi era benquisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. E aconteceu, quando eles voltavam para casa depois de uma guerra, e Davi matou muitos filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Ou seja, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Então Saul estava enciumado, e ele diz: para o Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares? Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino. Ou seja, o cara está com mais moral do que eu. Por que é que não botam logo ele como rei de Israel? Aí você já percebe aqui o ciúme, a inveja, né? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém Davi se desviou por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Por isso Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Saul disse a Davi: aqui está Merabe, minha filha mais velha, e eu a darei a você em casamento, com a condição de que você seja um filho valente e trave as batalhas do Senhor. Porque Saul pensava assim: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Mas Davi respondeu: quem sou eu e quem são os meus parentes? A família de meu pai em Israel, para que eu seja genro do rei. Mas aconteceu que na época em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada em casamento a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meulatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram isso a Saul e isso agradou a ele. Saul pensava assim: eu darei em casamento a Davi para que ela, Mical, lhe sirva de armadilha e para que a mão dos filisteus venha a ser contra Davi. Por isso Saul disse: com esta segunda você será hoje o meu genro. Saul ordenou que os seus servos falassem confidencialmente com Davi, dizendo: o rei tem afeição por você, e todos os servos dele amavam você. Sendo assim, concorde em ser genro do rei.
Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: vocês acham que é pouca coisa ser genro do rei, sendo um homem pobre e sem importância? Os servos de Saul lhe contaram, dizendo: Davi falou isso. Então Saul ordenou que dissesse: o rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteus, como vingança contra os seus inimigos. Deixa eu explicar duas coisinhas aqui, que estão me incomodando, que eu estou lendo e pode ser que alguém não compreendeu. Porque eu, por muitos anos, não sabia o que significava essas palavras ou esses conceitos aqui. Primeira coisa que eu preciso explicar, eu vou continuar lendo, é a questão que está no versículo 10. No dia seguinte, um espírito mau vindo da parte de Deus. Na Revista Corrigida diz: espírito mau da parte do Senhor. E aí a nossa dúvida pode ser: como assim um espírito mau que Deus botou em Saul? É Deus quem bota espírito mau nas pessoas? É Deus quem bota um demônio para possuir uma pessoa? Então, nós precisamos entender que esse texto não está no Novo Testamento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa história se passou 1000 anos antes de Cristo. Quem de fato explicou, expulsou e deu-nos a compreensão sobre demônios é Jesus e os apóstolos. Ok? Antes dos persas, que estão no tempo de Esther, mais ou menos, já no final do Antigo Testamento, por volta de 400 antes de Cristo, foram os persas que perceberam que existem espíritos bons, ao qual chamamos de anjos, e espíritos maus, aos quais chamamos de demônios. A palavra daimonios é persa, que depois foi absorvida pelo idioma grego, que foi o império seguinte, e que foi também absorvida pelo idioma latim, que é o idioma de Roma, que foi o império seguinte. Então, quando o Novo Testamento começa, na época já do Império Romano, depois do Império Grego, depois do Império Persa, já existe a compreensão de que espíritos maus são demônios, são anjos caídos, liderados pelo diabo, Satanás. Essa compreensão, que nós chamamos de demonologia, é neotestamentária, é do Novo Testamento, é de Jesus, dos apóstolos em diante, por conta da compreensão persa. Então, antes dos persas, ou seja, de 400 anos antes de Cristo para trás, ninguém entendia espírito mau como demônio, como anjo caído. Quando uma pessoa ficava possuída, a compreensão naquela época era: Deus é o Criador de todas as coisas. Então é Deus quem está no controle de tudo. Se uma pessoa ficou possessa de um espírito mau, esse espírito mau veio de Deus. É Deus que coloca. Essa era a compreensão daquele tempo. Porque a revelação, ela é progressiva, irmãos. O que os mais antigos sabiam das questões espirituais é muito menos do que o que nós sabemos hoje. Porque nós temos a Bíblia inteira. Nós temos 2000 anos de estudo, de pesquisa, de recursos e ferramentas que nos ajudam a compreender melhor a Escritura. Antes, a Escritura não era completa. Nos dias de Samuel, por exemplo, só existia a lei de Moisés. O que é que a lei de Moisés ensina sobre os espíritos maus? Nada. Ainda não tinham essa compreensão. Então, a Bíblia está errada? Não. Porque quem criou os anjos? Então, todos os anjos vieram da parte de quem? De Deus. Então, os que caíram e nós passamos a chamar de demônios porque se tornaram malignos, foram criados por quem? Por Deus, e se rebelaram contra Deus. O que é que muda na compreensão?
Todos vêm da parte de Deus no sentido de que são criados por Deus, mas não vêm da parte de Deus no sentido de que Deus que ordena um demônio possuir um corpo. Eles fazem isso exatamente porque são rebeldes contra Deus. Quem entendeu, diz amém. A outra coisa que eu preciso explicar é o significado da palavra prepúcio, que foi o dote que Saul pediu. Porque naquele tempo, o homem que tomava uma mulher em casamento, ele tinha que pagar ao pai um dote pela mulher. Geralmente, em valor, né, ou em terra, ou em animal, ou em prata, ouro, seja lá qual fosse o preço. Davi era de Belém. Belém é uma cidade muito pequena, muito pobre. O pai de Davi, um senhor muito pobre, o seu Jessé, com um monte de filho. Alguns eram soldados do exército, a maioria eram voluntários, guerreavam em troca de comida. Então, o Davi disse assim: eu não tenho condição de ser genro do rei. Imagina o dote que o rei vai pedir pela filha. Eu sou pobre, eu só vim aqui para trazer uma comida, um lanche especial para os meus irmãos, porque eles estão aqui na batalha, comendo comida aí do exército, e mamãe ficou com pena, tadinho dos filhinhos da mamãe, então fez uma comidinha especial, fez um pãozinho caseiro, e pediu para eu trazer para os meus irmãos, e o Eliabe, que é do exército aí, é meu irmão, vocês conhecem ele. Eu só vim trazer comida para o meu irmão, eu não sei de nada de guerra, de nada. No que eu vim trazer comida, o gigante gritou lá do outro lado, dizendo que não tinha homem em Israel. Então eu senti que ele tinha que respeitar o povo, porque nós somos o povo de Deus, e o nosso Deus é muito mais poderoso que eles. Então eu fui lá em nome do Senhor, dei-lhe uma pedrada, arranquei a cabeça dele com a espada, e para defender a honra do Deus que a gente crê e serve. Aí de repente, vocês me fizeram guerreiro, mas eu não sou guerreiro, eu cuido das ovelhas do meu pai, lá no pasto, lá de casa. E eu sou pequeno, e eu sou novo, e eu não sei guerrear. Mas aí, porque eu matei o gigante, todo mundo achou que eu era muito guerreiro, mas na verdade, o êxito que eu tenho é porque eu quero defender a honra de Deus. Porque Deus está comigo. Porque o meu propósito é honrar a Deus. Não deixar Deus ser escarnecido pelos povos inimigos. E aí, de repente, vocês foram me enviando para mais batalhas e para mais batalhas, e eu, para defender a honra de Deus, eu comi na espadada e na pedrada e fui vencendo. Mas eu não estou vencendo porque eu sou forte, porque eu tenho estratégia boa, eu estou vencendo porque Deus é comigo. E o meu objetivo é defender a honra de Deus. E aí, quando voltaram, já daquela segunda guerra, as mulheres, tadinhas, né, querendo agradar, futucaram o coração de Saul. Saul matou 1000, Davi matou 10.000, e fizeram uma musiquinha. Saul matou 1000, e bate, dança e tal, e o Saul vindo ali, poxa, então quer dizer que eu matei 1000 e ele 10.000, né? A fama de Davi se espalhou, foi ele que matou o gigante, e realmente ele, para defender a honra de Deus, sangue nos olhos, partia para dentro e tinha êxito. Saul ficou com inveja: eu vou matar esse cara, o que eu vou fazer? Vou dar uma filha para casar com ele. E aí na noite de núpcias, eu vou lá e mato ele. E ninguém vai desconfiar, porque é meu genro, querido. A primeira não funcionou, não deu certo. A segunda, que era Mical, aí o Davi: beleza, mas eu não tenho condição de pagar o dote. Aí o Saul diz: não precisa pagar com dinheiro, traga para mim 100 prepúcios de filisteus. O que é o prepúcio? É a pele que sobrepõe a glande. Entendeu nada, né? Deu no mesmo. Pois é. O órgão masculino, sabe que os meninos têm pênis e as meninas têm vulva. Dona Jo Mesababa ensinou direito. Vagina é o canal, o órgão é vulva. Então, os meninos têm pênis, as meninas têm vulva. O pênis é fechado e para fora, a vulva é aberta e para dentro. O pênis tem na ponta o que chama de glande, que popularmente a gente chama de cabeça, é glande. A pele que sobrepõe a glande, quando infecciona e é retirada, chama-se a cirurgia da retirada da fimose, porque infeccionou a pele que sobrepõe a glande, que se chama
prepúcio. Ok? A função dela é esticar e proteger a glande e se afastar para permitir a saída da urina. Então, isso é o prepúcio, é o que a gente chama aí no popular de fimose, mas fimose é o nome da enfermidade, da cirurgia, não é o nome do negócio. Entendeu? Todo mundo entendeu? Amém? Amém. Tem que explicar, fazer o quê? Então, prepúcio é isso. O que é que o Saul está pedindo? Você tem que ir lá e cortar a fimose dos filisteus. Uns caras de 3 metros de altura, Cristiano. Hein, Roberto? Como é que eu vou chegar lá? O senhor dá licença aqui, deixa eu só tirar um pedacinho aqui. Os caras tudo guerreiro, tudo de 3 metros de altura. O que é que Davi está dizendo? Você vai ter que matar 100 filisteus. Como é que você tira o prepúcio de um filisteu sem matar ele? Ou seja, impossível você pagar esse preço. O que é que Davi estava querendo? Ele vai querer, porque está com moral. As mulheres cantaram a musiquinha para levantar a moral dele. Então ele vai querer pagar o preço. Ele vai ir lá sozinho e vai ter que matar 100 filisteus. Ele matou um, o Golias. Agora eu quero ver ele matar 100. E aí o texto continua. E o Davi matou? Vamos ler então. Parei no 24. Isso, 25. O rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteus como vingança contra seus inimigos. Porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os servos de Saul relataram essas palavras a Davi, ele gostou da ideia. O bicho é doido, né? Ah, é só isso? Ah, tá de boa. 100 prepúciozinho? Deixa comigo. 27. Davi se levantou e partiu com seus homens e mataram 200 filisteus. Ele pagou o dobro. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei para que assim se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu a sua filha Mical em casamento. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi e Mical o amava. Então Saul ficou com mais medo ainda. E Davi continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os chefes dos filisteus saíam à batalha, Davi obtinha mais êxito do que todos os servos de Saul. E assim o nome de Davi se tornou muito estimado. E aí o Jonatas intercede pelo Davi para ajudá-lo a fugir do seu pai, que agora está querendo matar ele de qualquer jeito. E aí ele vai fugindo, até que o Saul morre, o Jonatas morre, e o Davi acaba sendo ungido, já tendo sido ungido por Samuel. Depois da morte de Saul, em Hebrom, os anciãos se reúnem e dão ali a validade, a outorga do reinado de Davi. E a partir de Hebrom, os anciãos então o proclamam como rei, e ele passa a reinar em Israel, num reinado que dura aproximadamente 40 anos. Pois bem, o tema desse mês é Tamo Junto, na perspectiva do relacionamento. O título dessa mensagem é Tamo Junto sem falsidade. Tamo junto sem falsidade. Se é, se não é, não é. Sim, sim, não, não. O Jonatas, no primeira parte do capítulo 18 que nós lemos todo, voltou de novo a live, caiu de novo aí? Não, né? É porque chegou uma notificação, não, é outra coisa. Tomei até um susto agora. Então, queridos, o capítulo 18 é formado dessas duas atitudes que a gente precisa refletir, se relembrar e se atentar nessa noite. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos. Mas de vez em quando a gente
escorrega, falha, se omite. Então é sempre bom lembrar que, para a saúde de um relacionamento, é importante sermos como Jonatas e não como Saul. Jonatas, diz a primeira parte do texto, teve uma amizade com Davi. Sua alma, o texto diz, a alma de Jonatas se apegou à alma de Davi. E ele amava Davi como a sua própria alma. O que é que Jonatas está fazendo? Exatamente como Jesus ensinou, mesmo vivendo 1000 anos antes de Cristo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. É o que o Jonatas está fazendo, porque isso já era da lei de Moisés. Então o Jonatas já sabia que o certo para um relacionamento ser saudável e frutífero é que a gente ame o outro como a gente ama a gente mesmo, fazer para o outro como se fosse para nós mesmos. Então Jonatas cumpre a lei, acerta, e mesmo sem saber, ele está cumprindo um mandamento de Cristo. Ele já está aqui prefigurando a atitude que deveria existir na igreja de Jesus, mesmo estando 1000 anos antes do início da igreja. E o Saul faz exatamente o contrário. O Saul fica com inveja de Davi, o Saul fica com ciúme de Davi, o Saul fica melindroso em relação ao Davi e toma atitudes para prejudicar Davi. É simples, não é? Quem está certo e quem está errado? Jonatas amou Davi como sua própria alma e teve amizade com ele e fez, diz o texto, aliança com ele. Aliança significa dupla responsabilidade. Aliança significa contrato. Aliança significa duas partes envolvidas num processo onde as duas partes precisam cooperar para que dê certo. Isso é aliança. A aliança que Deus tem com o seu povo, a aliança de uma pessoa com a outra, a aliança num casamento, é isso que simboliza um acordo entre duas partes, onde as duas partes têm direitos e deveres. São responsáveis mutuamente por manter o relacionamento saudável. Isso é o que significa aliança. É exatamente assim com Deus, é exatamente assim com as pessoas. Quando só um tem aliança, aí o relacionamento fica desequilibrado. Porque só um encara os deveres e o outro só quer aproveitar dos direitos. Então, uma aliança, um relacionamento para ser saudável precisa ser equilibrado, onde as duas partes reconhecem os direitos que têm naquele relacionamento, mas não se esquecem dos deveres que têm naquele relacionamento. E o direito de um termina quando começa o direito do outro. Então o Jonatas fez exatamente assim com Davi, fez uma aliança. É assim que devem ser os nossos relacionamentos, um relacionamento aliançado, onde duas partes envolvidas reconhecem direitos e deveres e mútua responsabilidade na manutenção daquele relacionamento. Quando só um faz, quando só um se esforça, quando só um cede, quando só um acredita, quando só um perdoa, o relacionamento vai ficando doente, enfermo, até deixar de existir. Em contrapartida, nós temos Saul nos dando o péssimo exemplo de como acabar com um relacionamento. Começa pelo ciúme, passa pela inveja e termina querendo prejudicar o outro. Não é assim que geralmente acontece? Estava indo tudo muito bem,
Até que as mulheres cantaram a musiquinha. Da musiquinha para trás, estava tranquilo, vocês perceberam? O menino veio lá da roça, trazer uns pão para os irmãos deles, os irmãos comeram o pão, o menino ouviu o gigante, foi lá, enfrentou o gigante, matou o gigante. Ué, não sabia que esse menino era bom de guerra? Não, não sou não, eu só fui defender a honra de Deus. Não, mas então vamos matar mais filisteus, porque nós estamos aqui acuados, e ali de Gate eles estão oprimindo a gente. Ajuda a gente a ganhar mais guerra. Aí o Davi, beleza, é uma honra para mim servir ao exército do meu país, porque é o exército de Deus na terra. Então claro que eu quero. E ele começou a ir, e ser bem sucedido, e ter um resultado muito bom, e aí as mulheres, para dar uma moral para o menino, um menino da roça, gente. O menino da roça, novinho, magrinho, franzino, e tão abençoado, que mata um monte de filisteu. Vamos fazer uma musiquinha para dar uma moral para esse menino? É um menino da roça. Ele nunca, percebe a mentalidade envolvida na história? A gente não quer que ele seja o nosso rei. A gente não quer que ele seja nosso líder. A gente só quer dar uma moral para o menino, que veio da roça, que é pobre, que é franzino, que ninguém acreditaria nesse menino. E olha que bênção que ele é para nós. Vamos dar uma moral para ele? Vamos fazer uma musiquinha aqui. O rei mata muito, mas o menino mata muito mais. Elas estão menosprezando o rei? Não. Falar que mata milhares é um elogio. Um cara matou 1000 numa guerra é um elogio. E Davi matou 10.000 também é elogio. As mulheres elogiaram os dois. O problema é que o Saul se sentiu menosprezado. Por que o meu é 1000 e o dele é 10.000? É aí que começa o problema de relacionamento. Quando na nossa mente a gente começa a criar coisas que vão prejudicar o relacionamento. As mulheres disseram que Saul era um rei mau? Não. As mulheres falaram mal do rei? Não. As mulheres disseram que o rei não ia para a guerra e não ajudava e não matava ninguém? Não. O rei mata milhares. Sabe, queridos, chamar o outro de bonito não é me chamar de feio. Eu vou repetir, para você postar. Porque isso dá uma liberdade para a gente. Isso traz um amadurecimento para nós. Isso evita uma série de desgastes e prejuízos que você não faz ideia. Chamar o outro de bonito não é me chamar de feio. É a minha inveja que faz isso. É o meu coração pecaminoso que faz isso. É a minha ideia mirabolante e insegura que faz isso. Me chamaram de feio. Não, chamaram o outro de bonito. Ah, mas chamar o outro de feio significa que eu sou. Se eu chamar o outro de bonito, significa que eu sou feio. Não, isso aí é você que está dizendo. Isso aí é sua mente pecaminosa que está distorcendo a informação para se sentir vítima numa situação para justificar a sua insegurança. Então larga de ser inseguro e segue sua vida, que ninguém falou de você não. Só falou do outro, que é bonito. Percebe ou não? Sim ou não? Sim. A nossa mente cria críticas que nós nunca recebemos. As mulheres não criticaram Saul. Saul atrapalhou na guerra, Davi ganhou a guerra. Não era essa a música? Saul matou 1000 e o Davi matou 10.000. Falou bem dos dois, mas falou a realidade. Realmente, o Davi matou muito mais do que Saul. Por quê? Porque era mais novo, porque era mais leve, porque era mais ágil, porque tinha experiência de lutar com um leão e com um urso no mato para defender as ovelhas. O fato de Davi ser mais bem sucedido na guerra do que Saul não era motivo suficiente para o Davi virar rei no lugar de Saul, gente. Não era. Por que é que Davi vira rei no lugar de Saul?
Porque Saul confundiu as coisas, por causa da inveja, por causa do ciúme, por causa do melindre, por causa da sua insegurança. E olha que o Saul, diz o texto bíblico, era mais alto, era mais forte, e mais bonito, e mais rico que Davi. A Bíblia diz que o mais alto homem em Israel batia no ombro de Saul. A Bíblia diz. Um moço de Benjamim que está cuidando das jumentas do seu pai, alto, forte e bonito. É assim que Deus identifica Saul quando Samuel vai ungir a ele. Presta atenção, gente. Olha aqui quantas lições maravilhosas a gente pode tirar aqui. O cara é mais alto, mais forte, mais bonito, mais rico e é a maior autoridade do país. Ele é o rei. E ele está com inveja de quem? Do menino feio, franzino, pobre, pastor de ovelhas do pai. Não sei se você sabe, mas no mundo bíblico, a profissão menos valorizada é a de pastor de ovelhas. É aquilo que ninguém queria fazer. Por isso que sobrava sempre para o caçula da família. Vai passando, ó, o filho mais velho vai cuidar da ovelha. Aí quando nasce o outro, opa, eu já vou cuidar de outra coisa, esse aqui vai cuidar da ovelha. Nasce o outro, vai ficando sempre para o caçula, porque é o que ninguém quer fazer. Trabalhava muito, corria muito risco e ganhava muito pouco. E o Davi nem ganha nada, porque o texto deixa claro que as ovelhas que ele cuida não é de um patrão, de um senhor que é o dono da ovelha, é do pai dele. Então ele ainda é voluntário, ganha nada. Aí eu te pergunto, que motivo Saul tem para ter inveja de Davi, gente? Fala comigo, que motivo ele tem? Ele é mais alto, ele é mais forte, ele é mais bonito, ele é mais rico, ele é o rei. Mas não era feliz. Porque mesmo tendo tudo isso, a presença do Senhor se afastou, porque ele desobedeceu e se rebelou contra Deus. Aí Davi, escolhido por Deus, a Bíblia diz, né, o homem segundo o coração de Deus, quer dizer, Deus escolheu ele. Essa expressão, segundo o coração, no jeito hebreu de falar, significa eu quero. Então, por exemplo, se um hebreu entrasse numa loja de sapatos, experimentou o marrom, experimentou o preto, aí o vendedor... Você vende masculino também, Keide, ou só feminino? Só feminino? Então, uma mulher hebreia foi comprar um sapato com a Keide e experimentou o marrom e experimentou o preto. E aí a Keide, e aí, qual que você gostou? Qual que você vai levar? E aí a mulher hebreia responderia, o marrom é segundo o meu coração. Quer dizer, eu escolhi o marrom. Entenderam, gente? Então dizer que Davi é segundo o coração de Deus não torna ele mais especial, mais santo, divino. Não, é só o jeito do hebreu dizer, Deus escolheu ele. Só isso. E aí, depois que o Saul tinha se rebelado e não quis se arrepender, foi que o Samuel ungiu a Davi. Então, o Saul não perdeu o trono pro Davi, o Saul perdeu o trono para a sua desobediência, para a sua rebeldia, para a sua falta de humildade e não quis se arrepender do seu erro. Ele fez uma guerra, derrotou o inimigo, sobrou um monte de coisa. E Samuel disse para ele, olha, Deus mandou você não trazer nada. A Bíblia chama de despojos da guerra. Matou as pessoas, o que é que sobrou lá? Sobrou uns animais, umas pratas, uns ouro, uns cobre, uns pão, uns vinho, aí pegava tudo aquilo que sobrou e levava. Despojos de guerra. Samuel falou, você vai na guerra, Deus vai te dar a vitória, mas não é para você trazer nada. Aí o Saul
teve a vitória e trouxe tudo. Aí o Samuel chegou no acampamento, viu as coisas lá e falou: rapaz, eu não te falei para não trazer nada? Mas eu trouxe. Então você desobedeceu a Deus. Ele falou: e eu não vou levar de volta. Aí o Saul: assim diz o Senhor, se arrependa, leva esse negócio de volta. Não vou me arrepender, não vou levar de volta, vou ficar com os negócios, quem manda sou eu sou o rei. A Bíblia diz: o Espírito do Senhor se retirou dele. O que eu quero chamar a sua atenção? Nós nunca perdemos para o outro, a gente sempre perde para nós mesmos. Ou como cantou aquela menina: o maior vilão da minha vida sou eu. Ou como alguém já disse: você quer conhecer o seu maior inimigo? Olhe-se no espelho. Davi não ganhou o trono de Saul, Davi ganhou o trono de Deus, porque toda liderança e toda autoridade é constituída por Deus. Saul perdeu o trono para Deus, porque quem deu o trono para Saul foi Deus. Deus que disse: Samuel, vai lá na tribo de Benjamim, tem um cara grande, forte, bonito, cuidando da jumenta do pai dele, é ele que eu quero. O povo quer um rei, então o melhor hebreu vivo hoje é o Saul. Grande, forte, bonito, guerreiro, benquisto, tem o respeito de todo mundo, bota ele no trono que vai dar certo. Samuel obedeceu e botou. O Saul foi obedecendo a Deus e foi dando tudo certo, até que ele desobedeceu e não quis se arrepender. Ele perdeu o trono para a sua própria desobediência. E o trono não foi para Davi, o trono voltou para Deus. E aí Deus orientou Samuel para ir em Belém, na casa do seu Jessé. Ele achou que era o Eliabe, porque era também grande, forte, bonito. E Deus falou: não, está lá no pasto. E aí chega lá o caçulinha, pequenininho, fraquinho, feinho, cuidando de ovelha, todo sujo e fedido. Deus falou: é esse. Samuel ungiu. Essa é a dinâmica correta, queridos. Quando nós perdemos algo, a gente não perde para o outro, a gente perde para nós mesmos. E quando algo sai da nossa vida, sai e volta para onde veio. Tudo que nós temos e tudo que nós somos vieram de Deus, assim como os espíritos maus. Tudo é da parte do Senhor. Então eu não perco para o outro. Se eu sou abençoado por Deus, eu perco e volta para Deus, que Deus que me deu. Então o que é que a gente precisa fazer para acertar e não errar? Olhar para o Jonatas como exemplo de acerto. Termos amizade baseado em aliança. Um relacionamento onde duas partes estão envolvidas, nos direitos e nos deveres. E amar o outro como se fosse nós mesmos. E Jesus ainda deu um up, deu um plus nesse mandamento em João 15, quando ele diz para os discípulos: amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Por que é que Jesus deu esse plus no mandamento? Porque quando o mandamento que é de Moisés diria ou dizia: ame o próximo como se fosse você, aí a pessoa pode dizer assim: e se eu não me amo? Eu tenho o direito de não amar o outro, porque eu tenho que amar o outro como se fosse eu não amo a mim. Eu não me amo, eu não gosto da minha vida, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto da cor da minha pele, eu não gosto do meu olho, do meu nariz, da minha boca, eu não gosto da minha casa, eu não gosto da minha vida, eu não queria ser filho dos meus pais, eu não gosto, me odeio, e por isso que eu odeio todo mundo que está à minha volta. E eu não estou descumprindo a lei, eu estou fazendo com o outro o que eu faço comigo, está tudo certo. Jesus, percebendo essa brecha, ele fecha ela. Você é meu discípulo? Sou. Então você tem que amar o outro. Não, mas eu não me amo. Mas não é como você se ama, é como eu te amei. E ninguém pode dizer que Jesus não amou. Ele amou a todos.
de tal maneira que se entregou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu não preciso, ou não posso, nem devo amar o outro como eu amo a mim. Eu tenho que amar o outro como Jesus me ama. Mesmo conhecendo meus defeitos, as minhas limitações e meus pecados mais obscuros e escondidos, Ele continua me amando. Por isso eu tenho que continuar amando, se quero imitá-lo. Olho para o Jonatas e tiro as lições do que eu preciso fazer: ter amizade, ter aliança e amar como Jesus amou. Olho para Saul e tiro as lições do que eu não posso e nem devo fazer: ter inveja, ter ciúme e ficar criando críticas na minha mente que nunca foram feitas a mim. Parar de ser melindroso, ou como se diz ultimamente, parar de ser mimimi. Eu estou do lado de uma pessoa, alguém chega e faz um elogio para essa pessoa. Oh, como você é inteligente. O que ele quis dizer? Que eu sou burro? Não, ele não falou com você. Ele não falou de você. Chamar o outro de bonito não é me chamar de feio. Quando eu entendo isso, quando eu alcanço essa compreensão, eu me livro de mais da metade dos meus problemas. Porque a maioria dos meus problemas não nasce nas adversidades que eu vivo, nasce na minha mente, que é pecaminosa. Então controle sua mente, amadureça o seu coração, para saber lidar com as adversidades da vida e com as comparações que as pessoas fazem. As mulheres não eram donas da razão. As mulheres não tinham poder de tirar Saul do trono. Por que é que Saul ficou tão incomodado com a musiquinha das mulheres? Porque o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Porque ele estava vivendo em desobediência a Deus. Estava rebelde à vontade do Senhor. Portanto, em último lugar, o que é que nós precisamos fazer para manter os relacionamentos saudáveis, manter nossa mente saudável e a nossa vida conforme a vontade do Senhor? Nós precisamos estar sempre dispostos a nos arrepender. Se arrependa. Deus está certo, eu estou errado. Vida que segue. Vamos embora. Errou, peça perdão. Alguém errou com você? Libere o perdão. Vida que segue. Vamos manter nossa vida, nossa mente, nosso coração e nossos relacionamentos saudáveis para a glória de Deus. Vamos imitar a Jonatas e não imitar a Saul. E vamos viver conforme a vontade do Senhor, pois é assim que Ele dava a vitória a Davi e também dará a nós. Porque o nosso objetivo é honrar o nome do nosso Deus. Que assim seja, para a glória do Senhor na sua vida e nos seus relacionamentos.